Boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, dizer que o Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito de Lisboa organiza com muito gosto esta iniciativa e todas as outras que entenderem nesta área em cooperação convosco e dar-vos a todos as boas tardes. Esta apresentação vai um bocadinho a todas as matérias envolvidas no Código de Procedimento Administrativo. E é uma apresentação pragmática, focada em 11 pontos, que são os 11 pontos que me parecem mais relevantes em matéria de simplificação administrativa que este novo Código de Procedimento Administrativo ou Código de Procedimento Administrativo reformatado nos traz. Como verão, são coisas muitas vezes pouco sexys, às vezes que nas faculdades de Direito se ligam menos, mas coisas podem ser muito importantes para as nossas vidas. Com esta prevenção, em regra, não é o Código de Procedimento Administrativo que nos vai trazer aquelas coisas que efetivamente vão simplificar a vida das pessoas ou das empresas. Não é a partir daqui que vem uma empresa na hora, um casa pronta, uns serviços de empresa online, uma certidão permanente. Isso vem bem mais da atividade concreta de montagem de projetos, que tem uma componente legislativa e depois tem umas outras componentes, pelo menos tão importantes como a legislativa, no domínio dos sistemas informáticos, da formação para uniformização de prestação de serviços com um nível de atendimento e de serviço adequado. Mas o Código de Procedimento Administrativo traz-nos aqui algumas coisas que podem ser interessantes e com as quais temos de lidar nas nossas vidas. E é para essas que eu queria chamar a vossa atenção, indo pragmaticamente a cada um destes 11 pontos. Primeiro ponto, comunicação prévia e mera comunicação prévia. Todos nós, nas faculdades de Direito, quando tiramos os nossos cursos, fomos ensinados, no segundo ano de Direito Administrativo, na base daqueles dois conceitos magníficos, que eram de licença e de autorização. Licença, que era um ato permissivo que permitiria o exercício de a atuação de um direito quando ele ainda não estava na esfera do particular. O ato permissivo de autorização, que era, no fundo, a possibilidade de um direito que já estava na esfera do particular e que, para ser exercido, precisaria de um ato de descongestionamento, que era essa tal autorização. No fundo, o exercício do direito dependia dos dois, mas não entendia-se que era a licença que atribuía ao direito. A autorização era o que permitia o exercício do direito. De uma forma ou de outra, em qualquer dos casos, era preciso, para exercer aquela atividade, que houvesse um ato administrativo. Bem, isto mudou ao longo do tempo e, sobretudo, com um diploma legislativo, Decreto-Lei 48 de 2011, e depois um outro que transpõe a Diretiva de Serviços, que vieram valorizar muito estas duas figuras e, de certa forma, criar categorias doutrinais em torno destas duas figuras. A comunicação prévia e a mera comunicação prévia. Elas já existiam, e já existiam inclusivamente em vários regimes legais, como por exemplo o regime jurídico da urbanização e da edificação. Mas não estavam tratadas sistematicamente e, sobretudo, não estavam utilizadas democraticamente em vários exemplos e à disposição, digamos, do regime geral de direito administrativo para poderem ser utilizadas. Com estes dois regimes passam a existir no nosso cotidiano. E qual é que é a diferença entre elas? A mera comunicação prévia é, no fundo, a possibilidade de exercer uma atividade dependendo apenas de uma comunicação. E nem sequer que se tenha de aguardar pelo decurso de algum prazo. É apenas uma declaração e, após a realização dessa declaração, a atividade pode começar a ser exercida. A comunicação prévia, sem o nome mera antes da comunicação, é um aviso associado a um prazo, fim do qual pode ser exercida uma determinada atividade ou uma determinada atuação. E em que medida é que esta comunicação prévia é diferente de uma autorização com deferimento tácito? É que, quando falamos de deferimento tácito, estamos, no fundo, a encontrar uma consequência para uma ilicitude que ocorreu, que foi a ausência de resposta num determinado prazo. Deveria ter ocorrido essa decisão naquele tal prazo. E não tendo ocorrido, então associa-se um efeito de deferimento tácito a esse silêncio ilícito. Na comunicação prévia é diferente. A ausência de resposta ao fim de um certo prazo é uma atuação perfeitamente legítima da administração pública como forma de permitir o exercício de uma atividade. E aí não há qualquer deferimento tácito. Aí a realidade é completamente diferente.
E em que é que isto se traduz e porque é que isto é realmente tão diferente e porque é que tem efeitos práticos tão fortes e tão significativos? Pensem no seguinte problema e no seguinte exemplo que ocorre muito em matéria de urbanização e edificação, ou ocorria, pelo menos. Existiam aí no RGE regimes de comunicação prévia, portanto, comunicação prévia com prazo. Se o regime fosse de deferimento tácito, como se entendia que era, quanto a mim muito mal, mas era o que ocorria, então tínhamos um ato de deferimento tácito, ou algo equivalente a um ato administrativo, e que, como é óbvio, podia ser revogado dentro das regras de revogação do ato administrativo. Portanto, o que é que muitas vezes as autarquias faziam? Uma vez ultrapassado o prazo, formava-se deferimento tácito, e passado 3, 4 meses, muitas vezes depois da obra já estar feita, então vinham revogar atos de deferimento tácito, pronunciando-se de forma perfeitamente legítima e dizendo este ato de deferimento tácito está revogado porque era inválido e, portanto, nós não permitimos a realização desta obra de edificação que se pretendia realizar. E isto era assim porque se entendia que o que resultava daquele silêncio era o deferimento tácito, quando na verdade não era. O que era apenas um regime que permitia que o particular realizasse a sua obra. E pergunta-se então, bom, mas isso significa que nos casos de comunicação prévia se possa fazer o que quiser se a administração não respondeu a tempo? Claro que não. O que não acontece é que a administração esteja legitimada a responder como se estivesse a responder pela primeira vez e dentro de prazo, coisa que não acontece. A administração tem outras formas de reagir, aplicando coimas, utilizando medidas de tutela administrativa, como, por exemplo, neste caso, tutela urbanística, embargos, demolições, por aí fora. Agora, o que não pode é revogar o ato como se houvesse ali um deferimento tácito e como se estivesse legitimamente a responder pela primeira vez. Porquê é que eu vos falo desta distinção? É porque o Código de Procedimento Administrativo traz-nos aqui uma novidade no artigo 134, número 3, que é muito relevante. É que se diz que da comunicação prévia, portanto, da comunicação prévia com prazo, não resulta um ato tácito de deferimento. E que, portanto, não pode haver revogação desse ato, mas antes fiscalização e defesa da legalidade a posteriori, através dos tais meios de tutela da legalidade. Ou seja, o Código de Procedimento Administrativo não traz nenhuma novidade quando doutrina sobre o que é uma comunicação prévia ou uma mera comunicação prévia. Apenas utiliza conceitos que, de certa forma, já estavam sedimentados muito através do regime de licenciamento de zero e da Diretiva de Serviços. Mas traz esta novidade muito significativa, quer dizer, atenção, aquilo que resulta da comunicação prévia com prazo não é um deferimento tácito. Consequência prática disto, a administração não vai poder revogar esse ato ou pronunciar-se sobre ele como se estivesse a revogá-lo. Tem de utilizar outros meios de reação legal. E isto é muito importante, desde logo, para nós sabermos como reagirmos perante aqueles atos administrativos que vêm fora do prazo, pronunciando-se como se estivessem a ser procediado, a pronunciar-se dentro do prazo em casos de comunicação prévia com prazo. Portanto, primeiro elemento significativo, eu diria mesmo positivo. Segundo elemento, o Código de Procedimento Administrativo diz no artigo 54 esta coisa que parece óbvia e que passa despercebida. A língua do procedimento é exclusivamente o português. Todos nós ficamos muito contentes com isto, todos nós defendemos a língua portuguesa, todos nós achamos bem, todos nós achamos inconcebível que o procedimento administrativo não esteja na nossa língua o português. Pois é, mas isto não é assim. Nem é assim hoje em dia. E se nós acharmos que queremos mesmo mudar isso e aplicar à letra, sem nenhuma modificação, este regime, bom, então estamos a arranjar um problema muito sério. Desde logo a arranjar um problema muito sério na Faculdade de Direito de Lisboa, onde, por vezes, temos de analisar currículos vindos do estrangeiro de alunos que se querem inscrever na faculdade e apresentam currículos vindos de outros países, por exemplo, em português e em inglês. Vamos obrigar a que haja uma tradução certificada desses currículos para ver se há equivalências ou não, quando sabemos exatamente o que é que eles têm, apesar de estar em língua estrangeira. Segundo, matéria de contratos públicos, aqui com o nosso amigo Miguel Assis Raimundo. Já hoje em dia existem muitos anexos de muitos contratos públicos que estão completamente redigidos em língua inglesa, coisa que é muito normal, sobretudo em matérias muitíssimo técnicas. Pensem, por exemplo, em contratos públicos em matéria da aeronáutica, onde o que está em causa é um fornecimento de um determinado aeronave, onde a descrição técnica da aeronave vem em inglês porque é a língua universalmente utilizada por
todas as entidades para reconhecer as peças da aeronave. Vamos traduzir para português, criando uma dificuldade de entendimento mesmo para os portugueses. Bem, e já agora, não será um bocadinho excessivo, tendo em conta as possibilidades hoje em dia de Portugal fazer acordos com países estrangeiros, onde possa aceitar, com base no princípio da reciprocidade, elementos também vindos e que possam ser aceitos por esses Estados estrangeiros redigidos em português? Parece-me que é uma disposição um pouco limitativa e que, se for entendida à letra, vai trazer problemas de burocratização muito significativos. Terceiro elemento. Também tem passado despercebido. Correções oficiosas. O antigo Código de Procedimento Administrativo tinha um artigo 34 que basicamente dizia: se um pedido for enviado a um órgão incompetente, então, das duas uma, era um regime ultra complicativo. Se estivesse dentro do mesmo Ministério ou dentro da mesma pessoa coletiva e o erro fosse desculpável, então o pedido podia ou devia ser enviado para a entidade competente. Se estivesse fora da pessoa coletiva pública ou do Ministério, então não havia essa obrigação. Mas depois existia o Decreto-Lei 135/99, onde dizia que todas as comunicações indevidamente endereçadas a certas entidades públicas deviam ser encaminhadas para as competentes. Bem, o que é que nos faz agora o Código de Procedimento Administrativo neste artigo 41? Alarga o âmbito da obrigação do envio obrigatório de pedidos e requerimentos dirigidos ao órgão incompetente, dizendo basicamente que todas as entidades públicas que o tenham recebido e que caibam no âmbito de aplicação do CPA estão obrigadas a enviar o pedido ao órgão competente ou à pessoa coletiva pública competente. O que quer dizer que, se nós apresentarmos um pedido na Direção Regional de Agricultura do Alentejo, mas a entidade competente for o município de Almodóvar, a Direção Regional de Agricultura está obrigada a enviar ao município de Almodóvar. Se nós apresentarmos um pedido no município de Vila Real de Santo António e a entidade competente for o município de Vinhais, que, como sabem, é em Trás-os-Montes e não no Algarve, então o município de Vila Real de Santo António está obrigado a enviar para o município de Vinhais. Ora, dir-me-ão, bem, mas isto é aqui um maná, se nós quisermos arranjar uma maneira de ninguém dar por nada quando um requerimento é apresentado e queremos dizer que diligentemente cumprimos as nossas obrigações, só que, entretanto, isto passou que tempos, porque entre Vila Real de Santo António e Vinhais há uma longa distância. Eu diria que hoje em dia essas distâncias já não existem e basta que a administração pública seja um pouco diligente para perceber que um requerimento que lhe é dirigido deste género não é competente e imediatamente fazer esta coisa óbvia que é pegar no telefone e ligar com quem possa ser competente e fazer o envio para lá. Portanto, acho que não há nenhum limite, nenhum problema por existir esta norma. Claro que ela torna tudo mais exigente para a administração pública. Pois é, mas também temos de exigir mais da administração pública, quer-me parecer. De qualquer forma, notem que há esta alteração, que existe uma adaptação muito significativa do lado dos serviços públicos e da sua atitude, e o que marca o início do prazo é, acho eu, a data da entrega do requerimento, seja ela onde tiver sido. E este é um aspecto muito importante, tem grandes significados em matéria de simplificação administrativa. Quarto exemplo e quarto aspecto para o qual eu queria chamar a vossa atenção e diria que é talvez o maior erro do Código de Procedimento Administrativo e a novidade mais nociva em matéria de simplificação administrativa. O regime do auxílio administrativo. Este regime do auxílio administrativo eu acho que é um bom exemplo daquilo que são, deixem-me dizer isto com esta clareza, teóricos académicos com boas intenções a trazer uma coisa para a vida prática que não faz mesmo sentido nenhum. O que diz este regime do auxílio administrativo é basicamente isto. É um dever, não é uma possibilidade, é um dever de as entidades administrativas convocarem a intervenção de outras entidades administrativas quando haja outra entidade administrativa com competência exclusiva ou conhecimentos aprofundados na matéria.
ou um dever ainda de solicitar a intervenção no procedimento de outros órgãos da administração pública quando sejam necessários meios técnicos ou humanos de que o órgão competente não disponha. Portanto, isto é a desculpa perfeita. Basicamente não é a possibilidade, é o dever das entidades administrativas convocarem a intervenção de outras entidades administrativas no procedimento, portanto, complexificando o procedimento, cada vez que haja falta de meios humanos, ou, no entender do serviço, haja falta de meios humanos, ou falta de meios técnicos, ou exista um conhecimento aprofundado de outra entidade na matéria. Bem, isto é ao arrepio e ao contrário daquilo que têm sido os esforços nos últimos anos em todas as entidades administrativas públicas. E isto é a desculpa perfeita para empatar o procedimento administrativo. Meus caros amigos, cidade de Lisboa, que, como nós sabemos, tem poucas ânforas no subsolo. Isto significa que o município de Lisboa, cada vez que seja convocado a pronunciar-se sobre uma obra de edificação e encontra qualquer coisa que se possa assemelhar a uma ânfora, em vez de utilizar os procedimentos que muito bem e informalmente tem estabelecido com as entidades competentes do Ministério da Cultura em matéria de património histórico, não. Rapidamente faz um pedido de parecer formal, porque está aqui em causa uma questão que necessita de conhecimento aprofundado e eu não sei se este bocadinho que encontrei não é uma ânfora perdida a algures, portanto precisa de uma análise científica da matéria. Bom, e já agora talvez o LENEG e outras entidades deste género. Portanto, eu diria que este artigo 66, quando se descobrir efetivamente o que ele permite ou o que ele obriga, porque é um dever, tem aqui qualquer coisa de especialmente nocivo em matéria de simplificação administrativa. Aliás, é extraordinário que, quando haja qualquer tipo de conflito no âmbito da aplicação deste regime, ainda suscita um meio de intervenção de órgãos terceiros completamente desproporcionado para resolver aquele conflito entre duas entidades, quando uma entende que tem o dever de suscitar a intervenção de uma terceira e o terceiro entende que ele não tem de se pronunciar. E, portanto, ainda tem um mecanismo mais complexo ainda para ver como é que se resolve este conflito, quanto a saber quantos é que devem intervir no procedimento. Bem, penso que é uma tendência do CPA, um regime do CPA que vem ao arrepio e ao contrário daquilo que têm sido todos os esforços nos últimos anos, muitos deles bem conseguidos, e que pode provocar aqui um efeito muitíssimo negativo para quem quer apenas com a desculpa perfeita dizer a culpa até é da lei, porque eu estou obrigado a pedir a intervenção deste ou outro órgão administrativo. Bem, já bastante positivo é o regime das conferências procedimentais no CPA. Não é novidade, primeiro ponto. Havia muita legislação avulsa que já instituía para vários regimes conferências procedimentais. O regime jurídico da urbanização e edificação, o regime do sistema da indústria responsável antes licenciamento industrial, enfim, já havia muita experiência de aplicação concreta em procedimentos administrativos, em concreto, de conferências procedimentais. Mas pela primeira vez regula-se a nível geral as conferências procedimentais. Há uma tese de mestrado muito interessante da agora professora Marta Porto Carrero sobre conferências procedimentais na altura em que ela não estava regulada na lei. E o que ela defendia, e eu acho que bem, era que elas já podiam ser utilizadas. Bem, a verdade é que depois, para que as entidades administrativas as passem efetivamente a utilizar, às vezes é preciso um empurrãozinho. Ora, cá está o empurrãozinho, vamos ver se ele funciona, mas com a nossa ajuda eu acho que pode funcionar. Qual é o único risco que eu vejo aqui? É que muitas vezes, mais importante do que arranjar uma forma das várias entidades que participam no procedimento poderem participar e fazer a sua intervenção tornar-se mais ágil, é mesmo eliminar a sua intervenção quando ela não se justifique. E o único receio que eu tenho é que este regime também seja um pouco a desculpa perfeita para não se ir ao essencial, que é eliminar a participação de várias entidades quando ela é manifestamente excessiva. Por exemplo, em matéria de licenciamento ambiental, há exigências completamente desproporcionadas de obtenções de licenças quando estão em causa atividades sem nenhuma relevância, como seja, por exemplo, a produção de bolos por PMEs, que para os bolos têm de utilizar cascas de ovos e por causa disso precisam de ter largas quantidades de tratamento de resíduos, que são as cascas de ovos. Mas, enfim, temos exageros deste género. Se calhar o mais importante era, em vez de fazer convocar as várias entidades participantes no procedimento, fazer com que elas não intervenham, mas, quando seja mesmo necessário que intervenham, há aqui um belo instrumento que precisa de ser utilizado. E o que é que, no fundo, nos diz o CPA? Diz-nos que há conferências de dois tipos, de coordenação e de deliberação. Na deliberação, ou melhor, na de coordenação, no fundo,
junta-se numa reunião os vários serviços ou entidades que têm de emitir um ato administrativo e, no fundo, faz-se, é quase como uma pensação de processos, uma deliberação única, onde cada um emite os atos administrativos de que depende aquele pedido que o particular fez. Na deliberação, na conferência de deliberação, pelo contrário, o que resulta dali é um ato administrativo único em que as várias entidades participaram. Portanto, é um pouco mais exigente e avançada. Acho que pode haver aqui um risco da administração pública, por uma questão de facilidade, utilizar mais as conferências deliberativas, as conferências de coordenação do que as deliberativas, quando no fundo as deliberativas são bastante mais interessantes do ponto de vista da simplificação administrativa. Mas enfim, de uma forma ou de outra, já não é mau que elas estejam reguladas a nível geral. E quando é que elas podem ser utilizadas? Em primeiro lugar, quando isso esteja previsto na lei, em regulamento administrativo, em contrato interadministrativo, portanto, os serviços podem estabelecer por contrato a previsão de existência de uma conferência procedimental ou até por acordo entre os vários órgãos, mas apenas para as conferências de coordenação, não para as conferências de deliberação. Portanto, o que é que isto quer dizer na prática? Que a lei hoje permite que, pelo menos para as conferências de coordenação, não haja nenhuma desculpa para que se diga não está prevista na lei a possibilidade de nós emitirmos e decidirmos em conjunto. Está. E o que isto significa também na prática é que qualquer advogado pode, com requerimento, provocar uma decisão conjunta dos serviços em vez de cada um decidir por si. Ok, não é uma conferência deliberativa, mas já não é nada mal poder ser uma conferência de coordenação. E esta é uma possibilidade que pode e deve ser utilizada. Bom, eu penso que talvez se pudesse avançar para um regime melhor onde qualquer tipo de conferência dependesse de um ato de vontade do interessado. Mas isso, a verdade é que não está previsto na lei. Queria só chamar-vos a vossa atenção para a possibilidade de já hoje podermos provocar a realização de uma conferência procedimental. Há um absurdo neste regime, é que este regime é interessante e avançado para as decisões administrativas de que depende aquele pedido do particular, mas depois é muito pouco avançado para a emissão de pareceres. Porque as entidades que emitam pareceres também podem, elas próprias, participar na conferência procedimental. Mas aqui é dita esta coisa magnífica, que é, os pareceres são emitidos oralmente no âmbito da conferência, mas depois ainda é necessário emiti-los por escrito para fazê-los constar da ata. O que não faz muito sentido, não é? Quer dizer, se efetivamente já se pode, por ata, permitir, através de uma conferência procedimental de coordenação, qualquer entidade que emita o seu ato administrativo, porque é um regime mais gravoso para o parecer. Mas a verdade é que ele existe. Finalmente, há uma questão que não está totalmente esclarecida na lei, mas penso que deveria sofrer uma interpretação conforme ao Instituto da Conferência Procedimental, que é esta. A lei prevê a necessidade de delegação à entidade que está a representar uma determinada entidade pública na conferência procedimental. Ora, se nós entendermos esta exigência de delegação como uma delegação de competências típica do Código de Procedimento Administrativo, bom, então nunca mais daqui saímos, porque vamos ter de cumprir todas as exigências relativamente às delegações de competências, nomeadamente a obrigação de publicação. O que é um exagero, quer-me parecer. Ou seja, tem de se entender que esta delegação é uma delegação de competências especial que não depende de certos tipos de requisitos. Um deles, por exemplo, a publicação, coisa que atrasaria o funcionamento da conferência procedimental. Aliás, existem regimes da lei já hoje bastante mais ágeis do que estes, que é por via direta da lei dizer que a entidade a pessoa designada para participar na conferência, seja ela um técnico superior, um chefe de divisão, um diretor de serviços, tem, por natureza, competência para decidir em nome daquela entidade pública, pela lei, pela sua designação para a conferência, sem necessidade de delegação de competências. Mas, enfim, não se foi por esse caminho, que teria sido bastante mais prático e útil, acho eu. De qualquer forma, só alertar-vos para a necessidade, acho eu, desta delegação ser uma delegação não daquelas tradicionais previstas no Código de Procedimento Administrativo. Sexto ponto, delegação obrigatória da instrução do procedimento. Não vou perder muito tempo com isto, só chamar-vos a atenção para esta norma, onde se diz que o órgão competente para a decisão final tem uma obrigação de delegação de competências do poder de direção sobre o procedimento no inferior hierárquico. Depois há umas exceções, como normalmente existem sempre, mas, portanto, há uma obrigação de delegação para não ser o superior hierárquico a tratar sempre da instrução. É, portanto, quase que uma diretiva da lei a dizer o dirigente não serve para tratar burocraticamente da instrução do procedimento e tem de delegar, salvo exceções que identifique,
essa função num inferior hierárquico. Mais uma vez, a mesma questão. Se nós entendermos que esta delegação de competências é uma delegação que segue os termos da delegação de competências tradicional do Código de Procedimento Administrativo, vamos exigir um procedimento burocrático que vai fazer com que, na prática, o Instituto, ou o fim que se visa com este Instituto, seja exatamente o contrário, porque se vai demorar bastante mais tempo à espera da publicação daquela delegação de competências. Portanto, eu diria que o que está aqui em causa é uma delegação tácita, diretamente resultante da lei, sem necessidade de um ato formal de delegação de competências. Mas isto, enfim, é para poder ser discutido. Sétimo ponto, prazo para a decisão. Aqui realmente é uma coisa um pouco estranha, porque o Código de Procedimento Administrativo mantém o prazo que já existia no Código de Procedimento Administrativo 91, 90 dias úteis. Bem, quer-me parecer que hoje em dia 90 dias úteis já é um prazo manifestamente excessivo e inadequado para a maioria dos procedimentos administrativos e, sobretudo, para valer como regra geral. Vejam bem, a avaliação de impacto ambiental, que é um procedimento administrativo bastante complexo, hoje em dia já tem um prazo de 80 dias. E vejam, licença para mediador imobiliário, lei especial, 20 dias úteis. Licença para a transferência, importação, exportação de produtos militares, não é propriamente uma questão pouco delicada, 45 dias. E nós mantemos como regra geral os 90 dias úteis. Bem, parece-me um prazo manifestamente excessivo e aqui o Código de Procedimento Administrativo deveria ter reduzido violentamente o prazo geral para a emissão, para o procedimento administrativo. E a mesma coisa em relação à forma à contagem do prazo de decisão. É que se continua com esta regra extraordinária do CPA, que é prazos inferiores a 6 meses, contam-se em dias úteis. Prazos superiores a 6 meses, então são prazos corridos. Mantém-se a regra tal qual já existia no CPA. Bem, mas nós sabemos bem o que ela hoje não faz sentido, quando, desde há muitos anos, em relação aos prazos judiciais, os prazos já se contam corridos e suspendem-se nas alturas em que nós sabemos. Bom, se calhar o CPA devia mesmo era ter assumido todos os prazos que são corridos. Aliás, seria uma regra muito mais transparente para o cidadão. Ok, e se o prazo terminasse numa daquelas datas em que os serviços não estão abertos ao público por natureza, o prazo para o dia seguinte, também não é nada a que nós estejamos habituados. Mas, enfim, ficou-se no mesmo regime, parece-me também, em termos de simplificação administrativa, é algo que não faz grande sentido. Oitavo ponto. Deferimento tácito. O deferimento tácito hoje já não tem a importância que terá tido como mecanismo de simplificação administrativa. Hoje, na verdade, aquilo que são os mecanismos fortes de simplificação administrativa é a comunicação prévia e a mera comunicação prévia. E o deferimento tácito resta para aqueles casos de autorizações administrativas onde continua a haver necessidade de um ato formal. Bom, e o Código de Procedimento Administrativo regula, quanto a mim, bastante melhor do que no anterior Código de Procedimento Administrativo, o regime do deferimento tácito. Mas tem dois probleminhas. E os probleminhas são os seguintes. O particular, para poder auditar e saber se já passou o prazo ou não, isto é, se já se formou ou não deferimento tácito, tem de saber qual é o momento em que foi emitida a decisão administrativa. E, portanto, quer-me parecer que o prazo para o deferimento tácito só se interrompe no momento em que se procede à notificação da decisão administrativa. Ora, de antes, muitas vezes não se entendia isto. Entendia-se que era com a data da aprovação da decisão administrativa. Qual é que era o problema disto? O problema disto é que, muitas vezes, as entidades administrativas mudavam a data para evitar a formação de deferimento tácito, que era uma prática completamente inaceitável. E o particular não podia fazer nada, porque vê apenas um papel com uma data e não há maneira de provar, ou é muito difícil de provar, que aquela data não foi a data da decisão administrativa. Ora, o Código de Procedimento Administrativo agora diz que que só se interrompe com a data da expedição da notificação. O que já não é nada mal, porque aqui ao menos já não é com a data da aprovação da decisão administrativa, coisa que é dificilmente auditável pelo particular, é com a data da expedição da notificação. Mas eu diria, verificarmos qual é a data da expedição da notificação para vermos se formou deferimento tácito ou não, também é qualquer coisa um bocado complexo demais. Se calhar, por que não adotar a regra da notificação? Enfim, talvez se pudesse ter ido um bocadinho mais longe. De qualquer forma, já é melhor do que era. Segundo ponto. Antigamente,
o regime do Código de Procedimento Administrativo estabelecia um conjunto de casos de deferimento tácito, no 108, número 3. Quase todos já não estavam em vigor. Uns porque foram revogados expressamente, outros porque foram revogados tacitamente, outros porque caducaram. Havia um que estava em vigor, que era o regime de deferimento tácito para os pedidos de acumulação de funções públicas com funções privadas. E que, aqui entre nós, dava muito jeito, porque, cronicamente, as entidades administrativas não cumpriam os prazos nesse tipo de decisões e as pessoas não podiam esperar 90 dias úteis para saber se aceitavam ou não uma proposta de serviço ou de emprego numa atividade qualquer. Nunca me esqueço que, quando fui diretor-geral, uma das senhoras que trabalhava na produção de dados estatísticos queria compor um pouco o seu salário com o fabrico de empadas em casa que vendia para festas. Eu fiquei revoltado com a necessidade de eu ter de autorizar uma pessoa a poder livremente, fora do horário de trabalho, sem nenhum prejuízo para o seu trabalho, numa atividade que obviamente não tem nenhuma incompatibilidade com o que estava a fazer, ter de autorizar a senhora a poder acumular esta função quando apenas decidia fazer qualquer coisa da sua livre iniciativa e que acho que fazia lindamente se quisesse. Bom, mas o regime legal é preciso uma autorização do dirigente da administração pública. Ao menos havia deferimento tácito ao fim de 90 dias úteis. Pois é, mas agora foi revogado e agora deixaram de existir estas situações de deferimento tácito e, portanto, este tipo de casos deixou de beneficiar de deferimento tácito. Portanto, o regime do deferimento tácito melhor, mas tem aqui 2 ou 3 coisas que poderiam ser um pouco mais pensadas. Muito rapidamente, notificações, prazo para a realização das notificações é mantido, 8 dias úteis. É manifestamente um prazo excessivo. Hoje em dia não há nenhuma razão para, depois de tomada a decisão administrativa, o prazo de notificação ser 8 dias úteis. Há hoje processos automáticos que fazem com que seja absurdo toda esta demora na realização da notificação e depois há um regime sobre notificações por correio eletrónico e outros meios eletrónicos, já vos vou dizer qualquer coisa sobre isso. Só chamar a vossa atenção para uma novidade que pode ser relevante. A notificação por anúncio já estava prevista no CPA, mas estava prevista apenas para situações onde houvesse um número significativo de interessados sem se dizer qual era esse número. E, portanto, ninguém se atravessava na administração pública utilizando aquela permissão normativa porque ninguém sabia qual era o número. Agora diz-se qual é o número. É 50 interessados. Número superior a 50 interessados. Portanto, ao menos objetivou-se, acho bem. Portanto, procedimentos com um número superior a 50 interessados, a notificação pode ser por anúncio e pode-se esperar do lado da administração pública que passem a fazê-lo desta forma. Penúltimo ponto. Rapidamente, para vos fazer uma referência ao regime da execução do ato administrativo, em que se cria um novo ato burocrático intermédio antes de iniciar a execução, que, quanto a mim, não tem nenhum valor acrescentado, é a necessidade de ter de haver um ato autónomo a decidir avançar para a execução do ato administrativo. Não vejo qual é a necessidade nem qual é a utilidade, mas, enfim, mais um passo procedimental que se estabeleceu. E, finalmente, um regime sobre a utilização de meios eletrónicos. Mais uma vez, não é com o CPA que nasceram meios eletrónicos e serviços eletrónicos da administração pública, já existem muitos. Advogados sabem melhor do que eu o que é que são os serviços de registro eletrónico e as certidões permanentes e os registros e os serviços da empresa online, predial online e por aí fora. Mas, enfim, passa a haver um quadro geral para quem ainda achava que não podia fazer qualquer coisa porque não tinha uma permissão normativa para criar um novo serviço online. Enfim, agora nem sequer essa desculpa existe. Há um regime que se aplica a todos os procedimentos administrativos e que estabelece princípios, estabelece uma obrigação de utilização preferencial de meios eletrónicos, a previsão de como deve funcionar um balcão único eletrónico e regimes de comunicação e notificações eletrónicas. Sobre os balcões únicos eletrónicos, há uma série de aspectos relevantes, como seja a possibilidade e obrigatoriedade dos particulares poderem, através deles, verificar o estado dos pedidos, haver meios de pagamento eletrónicos e emissão de atos certificativos de forma automatizada. Isto é, quando se trata da obtenção de uma certidão, um ato desse género, então o sistema informático deve poder emiti-lo automaticamente, sem necessidade de intervenção humana, o que é um aspecto bastante positivo. Tem, contudo, uma regra que me parece bastante contestável, que é, quando se utiliza um balcão único eletrónico, haver um desconto de prazos desde o momento em que é recebido o pedido e a entrega pelo balcão único eletrónico
do pedido ao destinatário, ou seja, à entidade pública. Portanto, no fundo, há ali um prazo intermédio em que vai ser preciso tecnicamente ver se o prazo para a decisão procedimental já começou ou ainda não começou a correr. Isto é, não é com a data da entrega no balcão único eletrónico que ele começa a correr, o que me parece um pouco absurdo. Mas é o que está estabelecido no CPA e, portanto, temos de contar com ele. Último ponto para que queria chamar a vossa atenção. Comunicações e notificações por meios eletrónicos. É que o CPA tem todo um novo regime sobre isto e passa a poder haver comunicações e notificações eletrónicas aos particulares, através de várias vias. E aqui temos de distinguir. Quando estão em causa pessoas singulares, é preciso o prévio consentimento das pessoas singulares. Mas presume-se esse consentimento quando tenha havido contacto regular por essa via. Qual é o problema? É que contacto regular é um conceito vago e indeterminado e vai ser, obviamente, aspecto de disputa, saber o que é um contacto regular. É o particular ter enviado um mail do seu mail pessoal ao Serviço Público Administrativo a perguntar como é que está o meu procedimento? Não sei, ninguém sabe. Se calhar o Código de Procedimento Administrativo podia ter objetivado isso. Para pessoas coletivas é diferente e queria chamar a vossa atenção para isso. Quando alguma entidade, alguma pessoa coletiva entrega um documento de onde conste o seu endereço de correio eletrónico, a administração pública passa a estar legitimada a comunicar utilizando esse endereço de correio eletrónico. Ou quando sejam utilizadas plataformas eletrónicas de acesso restrito. Isto é, não e-mails, mas plataformas eletrónicas como o Portal das Finanças. Ou seja, nestes dois casos, pessoas coletivas estão obrigadas, independentemente do consentimento, a aceitar a notificação e a comunicação eletrónica. Portanto, notem bem esta diferença. Passa a haver possibilidade de notificações e comunicações eletrónicas. Num caso há necessidade de prévio consentimento, mas no outro caso nem sequer há em certas condições. Agora, atenção nos casos em que possa haver comunicações e notificações eletrónicas ao regime da perfeição da notificação e aos casos em que se considera realizada a notificação. No correio eletrónico, é no momento em que o destinatário acede ao correio específico enviado para a sua caixa postal, isto é, quando abra e clique em cima do envio que lhe é feito, ou então, este é que é um aspecto muito importante, no 25º dia posterior ao envio. Isto é, quando haja comunicação eletrónica ela possa ser feita, passados 25 dias ela está feita independentemente de se ter aberto aquele mail que foi enviado a alguém. E em relação a outras notificações eletrónicas, por exemplo, para bases de dados, no momento em que o destinatário acede ao correio específico, a mesma coisa, ou também aceda à conta eletrónica aberta no 25º dia após o envio. Depois há um conjunto de exceções, e estas exceções também, muitas delas, estão dependentes de conceitos vagos e indeterminados e provavelmente vão levar a algumas disputas e a algumas questões, conflitos. Contudo, aspecto último e no fundo era este para o qual eu vos queria alertar. Atenção, porque o regime do CPA, como em muitas coisas relacionadas com procedimentos administrativos, corre o risco, e muito bem, diria eu, de poder vir a estar menorizado por força de um novo regime legal que aí vem e da possível adesão em massa de pessoas singulares a este novo regime. Há uma lei de autorização legislativa, que é esta Lei 9/2017, de 3 de março, que cria ou permite a criação de um serviço de notificações eletrónicas com base na morada única digital. O que é a morada única digital? É a possibilidade de qualquer particular, por sua vontade, portanto, perfeitamente voluntário, dizer: eu quero todas as comunicações eletrónicas do Estado e das demais entidades públicas sejam feitas para este meu mail. Vai passar a ser possível fazer isto. Obviamente para evitar que o particular tenha de lidar com 20 plataformas eletrónicas de 20 entidades diferentes para gerir as comunicações que a administração pública lhe faz. Mas atenção, porque esta lei de autorização legislativa refere especificamente que ela abrange a possibilidade de prever um regime especial de perfeição de notificações e citações. Ou seja, é muito possível que para os particulares que acedam a este regime no futuro, haja um regime especial que diga, ao fim de X prazo, considera-te notificado. E há aqui qualquer dedo mindinho que me diz que esse prazo provavelmente não vai ser 25 dias após
o envio do mail. É possível que seja um prazo mais reduzido. Isto é, o regime do CPA provavelmente não vai deixar de existir, mas por força da prática e do instrumento prático que isto vai ser, que tem grande utilidade para o particular, é muito possível que depois existam regimes de exceção com regras que sejam diferentes da regra geral do CPA, e é para isso que eu queria chamar a vossa atenção. Atenção que esta lei de autorização legislativa ainda não está executada, é preciso ainda um decreto-lei autorizado. Quando ele vier aí, veremos melhor como é que isto fica, e esta apresentação termina aqui, dizendo, portanto, em resumo, positivo, comunicações prévias e meras comunicações prévias e o seu regime, as correções oficiosas e a obrigação de enviar para o órgão competente os pedidos que são apresentados, as conferências procedimentais, a delegação obrigatória de instrução de procedimentos, os meios eletrónicos, enfim, a língua do procedimento, o prazo para a decisão, o deferimento tácito e as notificações, talvez a merecer um olhar diferente. Negativo mesmo é o auxílio administrativo e a execução dependente de debate administrativo. Muito obrigado. Vão ter esta apresentação à vossa disposição de qualquer forma e até à próxima. Obrigado.